Graça e paz, você está ouvindo a voz do discípulo. Esse é um espaço de ensino bíblico, discipulado e formação espiritual, onde deixamos a Escritura interpretar a Escritura e permitimos que o Espírito Santo nos conduza à verdade. Hoje vamos meditar em um dos momentos mais gloriosos do ministério do Senhor Jesus Cristo, a Transfiguração. O encontro onde o céu interpreta a história, Deus fala com clareza e os discípulos aprendem que agora tudo vai em direção ao Filho. Que o Espírito Santo nos conduza. Episódio especial, a Transfiguração. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 17, o versículo de 1 a 7, ou Marcos capítulo 9, os versículos de 2 a 8, ou Lucas capítulo 9, os versículos 28 ao 36. Quando a lei e os profetas se calam e só Jesus permanece. Vamos destrinchar esse momento tão especial. Quero primeiramente agradecer ao pastor Robson, que mostrou essa lindeza desse momento, que é a transfiguração. Eu não tinha visto desse jeito, e ele me fez ver desse ponto de vista que eu achei sensacional, por isso eu tive a vontade de trazer aqui para vocês, discípulos. Então vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. A transfiguração não é apenas um momento sobrenatural. A transfiguração é uma revelação teológica. Naquele momento, Deus mostra quem é Jesus. Deus mostra o que mudou. E naquele momento, Deus mostra como devemos ouvir a partir de agora. E saber disso é transformador, é libertador, é maravilhoso. Pega essa chave. Onde Jesus se encontra com Elias e com Moisés, não foi apenas um encontro casual. É uma transição de alianças diante dos olhos dos discípulos. O Antigo Testamento não é negado, ele é cumprido. Por isso que eu e você, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos pegar essa chave e compreender o que esse momento, o que a transfiguração quer nos dizer. Jesus, ele leva Pedro, Tiago e João ao monte. Sempre que Deus quer revelar algo profundo, ele nos chama para subir. Ele nos chama para o íntimo. Ele nos chama para um lugar onde nós somos separados. Ele nos chama para ter intimidade. Por isso que é importante você e eu, como discípulos do Senhor Jesus, ter um momento de oração, um momento de leitura da palavra, para que a palavra possa se revelar para cada um de nós, porque o Senhor fala através da sua palavra. E aí, caminhando, nessas passagens, o rosto do Senhor Jesus resplandece como o sol. Aqui, nesse momento, não é que Jesus mudou, mas o véu foi retirado. A glória de Deus que sempre esteve nele é revelada. Os discípulos não estão vendo um outro Jesus. Eles estão vendo quem ele sempre foi. Pois Jesus, ele caminhou na terra e ele foi 100% homem e 100% Deus. E daí, os discípulos olham e vê que quem está com Jesus é Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Toda a revelação do Antigo Testamento está ali, em resumo. Isso é muito profundo. Pegue essa chave, meu irmão, minha irmã. Pegue essa chave. A lei e os profetas não estão competindo com Jesus. Eles estão apontando para Jesus. Lucas diz que eles falavam da partida de Jesus da cruz. Olha que lindo. Muito lindo mesmo. A lei e os profetas se concordam.
Eles concordam que Jesus Cristo é o centro, que Jesus Cristo é a redenção. E aí Pedro faz uma pergunta para Jesus, né? Quer que eu faça 3 tendas para o Senhor, para Moisés e para Elias? Com a tentativa, talvez de forma inconsciente, de igualar, né? Pedro tenta igualar. Vou fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, para Moisés e uma para Elias. Mas o Senhor Deus, ele está distinguindo. E aí vem um princípio espiritual. O homem religioso, ele pode até tentar eternizar estágios que Deus não cumpriu. Então, vamos pegar a visão do que Deus quer nos falar. A lei cumpriu sua missão. Os profetas cumpriram a sua missão. Agora é algo novo que está sendo revelado. E aí Deus fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui está o centro de tudo. Deus não disse: ouçam Moisés, ouçam Elias, ou simplesmente disse assim: faça as 3 tendas. Não, ele diz: ouçam o meu filho. Isso significa que a lei teve a sua função. Os profetas tiveram e cumpriram a sua missão de apontar para Cristo. Agora a revelação plena em Cristo Jesus. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 17. E quando olham de novo, o que é que eles vão ver? Eles só vão ver Jesus Cristo. E isso é definitivo na minha vida e na sua vida. A lei não está mais ali. Os profetas não estão mais ali. Só quem permaneceu foi Jesus Cristo. Não porque a lei falhou, mas porque ela se cumpriu. Elias, os profetas, não estão mais ali, não porque eles erraram, mas porque eles apontaram corretamente para o Messias. Meu irmão, minha irmã, discípulos do Senhor Jesus, Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Jesus Cristo é o tema dos profetas. Jesus é a revelação final de Deus. Hebreus confirma dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem tem Jesus tem a revelação completa. Vamos entender agora a conclusão final. A transfiguração nos ensina que a fé não está na lei. A esperança não está nos profetas. A salvação não está no sistema. A transfiguração nos ensina que tudo isso, a fé, a esperança e a salvação, está em uma única pessoa, Jesus Cristo. Quando Deus fala, ele aponta para o Filho. Quando o céu se manifesta, ele silencia tudo que não é Cristo. E eu deixo uma pergunta ao seu coração. Você tem ouvido Jesus acima de tudo? Ou ainda está vivendo pela lei? Eu espero em Deus que você descanse na graça. Se pergunte, quando olho para a minha fé, vejo os sistemas ou vejo Jesus? E continue caminhando ali, em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus Cristo. Vamos orar? Pai eterno, obrigado porque o Senhor nos revelou o teu Filho amado. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a não viver presos ao que já se cumpriu, a lei dos profetas. Mas que a gente passe a viver pela graça que veio do Senhor Jesus. Silencia toda voz que não vem dos céus. Ensina-nos a ouvir somente a voz de Jesus Cristo.
E quando a gente olhar novamente, a gente só veja Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Antes de encerrar, quero mais uma vez agradecer ao pastor Robson, que entregou essa maravilha, né? E eu posso estar trazendo aqui hoje para cada um de vocês, discípulos do Senhor Jesus. Graça e paz. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a família de vocês, abençoe a família e o pastor Robson. E você acabou de ouvir a voz do discípulo. Que o Senhor abençoe grandemente vocês. Em Cristo Jesus.